Oi, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live. Oi, Juliana, tudo bem? Bem-vinda. Sejam bem-vindos, boa tarde. Hoje a live é de tema livre, mas já estou com os temas aqui em mãos, que eu estou abrindo aquele post para vocês estarem escolhendo os temas. Então tem vários temas interessantes que nós vamos estar abordando. Como que os traumas dificultam as questões na sua vida adulta, melhores tratamentos para a ansiedade, como passar segurança para os filhos neste mundo tão incerto, exposição indecente, sexo com outras pessoas, com você assistindo, comparação, até que ponto é bom. Tem vários outros temas aqui, muitos temas legais, muitos temas interessantes. Eu separei os que tiveram algum nível de repetição, né, os que ficam mais evidentes. Oi, Terezinha. Oi, boa tarde. Sejam bem-vindos. E como a live aqui no Instagram é curta, né? Ela só tem o limite máximo de 1 hora de duração, eu não vou esperar muito hoje para a gente conseguir falar bastante. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta sobre um dos temas que foram selecionados aqui pelo pessoal que acompanha no grupo do Telegram e acompanha aqui no Instagram, pode ir falando que a gente vai estar tentando abordar de alguma maneira. Se você entrar depois, fique à vontade para não se preocupar de não ver algum fragmento da live, porque eu vou deixá-la disponível aqui no Instagram, no IGTV, e se possível, bem provável que eu consiga editar ela e jogar ela no meu canal do YouTube também. Fica mais fácil para você estar tendo acesso a esses vídeos mais longos. Oi, Giovana, minha mulher linda, maravilhosa. Então vamos lá, primeiro tema. Esse tema eu não vou adentrar muito nele, porque nós temos já uma live, que é a questão de adultos e traumas que dificultam suas vidas e tomadas de decisões. Por que eu não vou entrar muito nele? Porque se você entrar aí no meu feed, descer um pouquinho, tem uma live que eu fiz com a doutora Cássia Rodrigues, psicanalista, falando 1 hora inteira só de traumas. E também tem alguns posts anteriores a essa live explicando como que os traumas funcionam. E se você entrar no meu canal do YouTube, canal Furlaneta, é o nome do meu canal, tem no link da minha bio, também tem essa live lá. Então falando só de trauma, só de trauma. E o que eu acho legal da live? Falar, Júlio, mas às vezes não é tão interessante assistir uma live depois porque você não tem aquela abertura para fazer a pergunta ao vivo. E eu penso um pouquinho diferente, porque você pode assistir a live, fazer sua pergunta tanto no comentário aqui no IGTV, ou por direct, ou lá no canal do YouTube. E a parte interessante é que as perguntas de pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade em relação ao tema ficam registradas, né? A gente está fazendo aquela questão de responder comentários durante a live. E fica um negócio bem didático, bem interessante. Às vezes você está assistindo e você observa que uma pessoa perguntou algo que você está passando, uma pessoa descreveu um exemplo de algo que você está vivenciando. Mas, de forma geral, como que o trauma influencia? Se você teve uma vivência que deixou em aberto alguma experiência traumática, vamos supor uma bem comum, de relacionamento. Você, na relação lá, quando você era criança, vinha seus pais e você via algumas formas de abuso dos seus pais, principalmente da imagem do seu pai para a sua mãe. Foi uma coisa que eu atendi bastante essa semana. E você via também negligência emocional da imagem do seu pai. Então você pode falar assim, mas não tem nada demais, era meu pai, né? Isso aí não muda nada. Muda tudo. Por quê? Lá na sua infância, esse contato com a figura pai, mãe, independente de quais sejam o perfil da sua família, às vezes seu pai ou sua mãe, ou pai, pai, mãe, mãe, tanto faz. Mas nesse sentido que eu dei o exemplo, sendo uma figura paterna masculina, você vai começar a criar um padrão na sua cabeça de como as relações funcionam, as relações íntimas, e como a imagem masculina funciona. Aquilo começa a se tornar uma realidade para você, além de como aquela relação impactou em você. Então, se você não recebeu o sentimento, você não se sentiu segura, não recebeu segurança emocional, principalmente, não se sentiu acolhida pelaquela figura masculina, inevitavelmente, se isso foi conflitante para você, mesmo que você só se dê conta lá na frente, depois da adolescência, na fase adulta, é bem provável que quando você tente ter relações com homens, principalmente no nível íntimo, você encontre problemas semelhantes.
Porque está registrado em você como um padrão funciona. Aí você fala, mas eu tive um pai totalmente satisfatório e estou atrás de um homem que não serve. Não significa que só a vivência com seu pai é o único fator dominante para tudo que vai desencadear na sua vida. Um dos grandes problemas que a maioria das pessoas não conseguem entender as coisas, principalmente no campo subjetivo, é tentar querer entender algo com uma resposta de uma linha totalmente direcionada. Foi igual o post que eu falei sobre homossexualidade, lembra? Até ali no meu feed, causa de homossexualidade. Se você ler lá nos comentários, tem pessoas escrevendo, é genético. Não é. Mas eu acho que é, mas eu sou gay, eu nasci assim. Não é. Você pode deixar o que você quiser. A ciência, ela tem um funcionamento. Se você estudar quase todos os assuntos que existem, que são estudados dentro da psicologia, todos eles vão ser avaliados em todas as variáveis de como se influencia em cima do contexto, seja ele uma patologia, uma psicopatologia, um traço de personalidade, um comportamento. Então você pesquisa possibilidades genéticas, biológicas, ambientais, sociais, comportamentais, emocionais. Em algumas abordagens você vai até para as questões básicas como nutricionais, qualidade de questões básicas como questão de sono, condições básicas de vivência. Todas essas questões vão influenciar. Então, quando você fala de um trauma, não tenta visualizar ele dificultando só porque o pai fala grosso, não deu amor, deu um cascudo na sua mãe. Tenta expandir todo o contexto onde você estava inserida para conseguir realmente tentar aprofundar nos conteúdos que estão de fundo, nos conteúdos que estão inconscientes, estão regendo essa dificuldade de tomada de decisão, estão fazendo com que você crie relações que você não considere satisfatórias. Mas volta lá e dá uma olhadinha no IGTV e no YouTube que tem live e conteúdo falando só disso, aprofundando mais. O segundo tópico que separaram: melhor tratamento contra a ansiedade no dia a dia, psicoterapia. Bom, mas Júlio, você está falando que psicoterapia é melhor do que psiquiatria, farmacologia? Não, em muitos casos a farmacologia é muito válida, até necessária. O que eu estou dizendo é que em todos eles não tem como a psicoterapia ser inútil, desde o caso mais simples até o caso mais grave. Então esse é um ponto que eu bato muito, aqui eu falo muito das coisas e não falo tanto de faz terapia. Mas se você manda uma pergunta dessa e você, por exemplo, não faz psicoterapia, tem alguma coisa errada, não tem? Porque o que te leva a motivar ir atrás de conteúdo? Vamos supor, você vem aqui ou vai no Instagram, no perfil, no canal do YouTube, em qualquer lugar aí de outros profissionais da área da saúde, tentar entender coisas para melhorar a ansiedade no seu dia a dia. Aí eu pego e falo para você aqui, faz terapia, vai melhorar. É o principal, o melhor. Independente de eu falar outras coisas que você possa executar no seu dia a dia para você melhorar a ansiedade. Aí você freia, mas eu quero saber as outras coisas para eu fazer aqui na minha zona de conforto, né? Sem ir na terapia. Aí entra a desculpa de sempre, eu nem vou entrar nisso. Não tem dinheiro. Tem terapia de graça de todos os tipos do mundo. Algumas pessoas não conseguem, já aconteceu isso. A pessoa veio atrás de mim um período atrás para fazer terapia. Eu falei, minha é R$ 150. Não tem dinheiro. Eu falei, vou te encaminhar para a Uniderp, para o CDB, que são duas faculdades aqui que fazem atendimento quase que gratuito. Você vai pagar lá em torno de uma taxa de R$ 5. É atendimento gratuito. Só que para você receber o atendimento gratuito lá, você tem que comprovar que você não tem renda. E você tem dificuldade de monetizar, você não tem condição para pagar. Aí a pessoa vai lá e ganha 1, 2, 3, 4 salários mínimos por mês. Como que faz? Não vai conseguir nenhum tipo de atendimento nesse sentido, né? Então toma muito cuidado para as coisas que você prioriza. Por exemplo, eu posso falar aqui que a sua alimentação vai ter algum nível de interferência na questão da ansiedade no dia a dia. E com certeza tem. Eu não sou nutricionista e também não sou nutrólogo, encaminharia para alguém, mas posso afirmar que tem. Posso falar coisas básicas que eu conheço, sem fazer nenhum tipo de orientação específica, encaminhando para outro profissional. Você acha que para você mudar uma alimentação não vai ter um custo? Para você iniciar uma nova atividade não vai ter um custo?
para você aprender um novo conhecimento para aplicar no ambiente de trabalho, e eu não estou falando só um custo de financeiro, custo de tempo. Qualquer atividade que for direcionada para que você consiga melhorar a ansiedade no dia a dia, vai te custar esforço. Então toma muito cuidado, essas perguntas são muito armadilha, né? Melhor tratamento contra a ansiedade no dia a dia. Terapia. Levanta e faz, acha alguém que faz para você. Dentro das condições financeiras que você tem, corre atrás e faz. Depois disso, você está fazendo psicoterapia, aí começa a focar em todas as ações, começa a observar. Até porque a psicoterapia vai te cutucar em tudo para você ajustar todo o seu dia. De alguma forma, independente da abordagem. Não precisa também entrar nessa questão de qual abordagem é mais. Ah, é a cognitivo-comportamental. Ah, eu vou fazer Gestalt, eu vou fazer psicanálise. Faz terapia. Faz terapia. Aí lá você vai conseguir fazer esse alinhamento. Não tenta procurar na internet receita de bolo. Então aqui, talvez eu tenho muita noção de marketing, eu sei o que eu faço aqui, e eu até falo, a forma que eu faço eu sei que pode parecer desmotivante para você que está aí olhando. Que eu falo uma coisa que é meio anti-marketing. Para ter resultado aqui, tem que trabalhar muito, estar disposto a mudar o tempo inteiro. Mudar o jeito que pensa. Você pode ser a pior, melhor pessoa do mundo, se considerar isso, aquilo, ter qualquer tipo de passado, mas aqui e agora vai ter que tentar mudar e vai ser muito trabalhoso. Quando a gente fala coisas assim, afasta o outro. Afasta a pessoa. Porque hoje a condição é que eu quero uma resposta objetiva e um resultado rápido através do mínimo esforço. E adivinha, a maioria não tem. Nem na saúde, nem no corpo físico, nem na conta bancária, nem na família. Porque a teoria do comprimido mágico, de ler uma página ou ler o tópico de uma publicação ao invés de ler um livro, né? De dar uma curtida num post em vez de ler a descrição, de bater palminha no story em vez de comentar, de escrever sobre a situação, tentar aprender, de ficar idealizando que vai num psicólogo ao invés de ligar para saber como que é de verdade, mandar um WhatsApp, perguntar horário, funcionamento, preço, etc. Então, aqui eu deixo bem claro, se você tem uma ideia de grandes melhorias através do mínimo esforço para as coisas que são mais difíceis na sua vida, eu não sou a pessoa adequada para você estar acompanhando, estar conversando, eu já falo francamente para você. No contraponto, já ficar mais confortável também, né? Eu acredito que as coisas não precisam ser um inferno. Você não precisa suar sangue, você não precisa sofrer. Você não precisa se matar para conseguir as coisas. É só uma questão de mudança. Quando eu falo desconforto, é no sentido de mudar. Não é de se ferrar, de ter uma vida ruim. É o contrário, ter uma vida boa nesse processo de mudança. Só que executando da mesma maneira que você executou ontem, esquece. Ponto, sem vírgula, pode ir, vida que segue. Aí a próxima foi como passar segurança para os filhos nesse mundo tão incerto. Bom, a vida, vamos começar do básico. Esse mundo, tudo na vida é incerto, né? Acho que um dos conceitos que mais acaba sendo conflitante na cabeça das pessoas é a falsa ideia de equilíbrio, né? Você pode observar isso em tudo. A pessoa quer ter escolhas profissionais que deem um dinheirinho X para que ela consiga viver na média baixa das necessidades dela, com baixíssimos riscos daquilo oscilar, né? Para ela ter o dinheirinho dela até o fim dos dias. É ruim. Ruim não é. Mas você consegue enxergar como é limitante isso? Vamos dar um exemplo. Esse ano de 2020. Boa noite a todos que chegaram aí. Sejam bem-vindos. Esse ano de 2020. Quantas pessoas que tinham esse comportamento seguro, né? Certinho, buscando equilíbrio, estão lascadas. Sem dinheiro. Porque perderam a condição segura, que elas batalharam tanto para criar, né? Que maravilha. Não tem como eu visualizar que o meu meio externo, a parte fora mim, considerando que existe fora, né? Que a gente nem pensa assim em Gestalt, vá trazer algum nível de certeza.
A única segurança que eu tenho é que se eu trabalhar a minha capacidade de me ajustar, de me adaptar às coisas que acontecem. Em que sentido você está falando isso, Júlio? Tenho dificuldade com os meus pais. Sofri X anos de vida para lidar com os meus pais. Em algum momento eu vou ter que aprender a lidar com isso, senão minha vida vai ser um inferno até o final dela. Aprendeu. Opa, caiu a ficha. Que ficha que caiu? É possível mudar a maneira como eu percebo a relação com os pais. Aí você faz isso no negócio. É possível mudar a maneira como eu percebo fazer negócio, trabalhar. É possível mudar a maneira como eu conduzo a amizade. É possível mudar a maneira como eu conduzo o relacionamento íntimo. É possível mudar a maneira como eu relaciono com meu filho. Quando você assume essa postura de aprendiz, no sentido de se colocar disposto a visualizar as circunstâncias e trabalhar a realidade, não só o que você acha certo e errado, seguir a rígida só o que você quer, você acaba aprendendo muita coisa e nesse ponto você consegue também passar uma segurança maior para o seu filho. Considerando que um filho, desde o primeiro momento, a gente sempre faz aquela brincadeira da esponja, né? O filho é uma esponja de conhecimento e você ainda é um espelho para um filho, você querendo ou não querendo. Imagina se você desenvolve competências onde ele consegue absorver determinadas características suas. Não de copiar, mas ele vai ter um modelo de uma pessoa adaptável, ajustável, saudável. Então, a melhor forma de passar segurança para o filho no mundo tão incerto é, inicialmente, desenvolver segurança nos contextos da sua vida da melhor maneira possível, para que você esteja bem ao se relacionar com essa criança, ao se relacionar com esse adolescente. Tá joia? Vamos aqui para o próximo tema. Esse tema foi o seguinte, a pessoa escreveu: exposição indecente, porque as pessoas até de bom comportamento, secretamente, têm tesão de exibir sua nudez em público, ou com prestadores de serviço, ainda que disfarçadamente. Não se fala muito disso, mas é comum. Na verdade, se fala muito disso. As pessoas falam e vivenciam muito disso, né? Como assim? A gente pode imaginar vários níveis. Se você entrar nas redes sociais hoje, Instagram, entra aqui. Quais são os perfis mais vistos, mais seguidos, mais curtidos? São bom de abdômen. Não tem, Júlio, não. São. Onde a pessoa procura, entra nos grupos de WhatsApp de várias pessoas. Olha uma porcentagem dos conteúdos que estão sendo compartilhados lá, o que está sendo conversado. Pessoas falando da questão de sexualidade. Por quê? A sexualidade por si só, ela não pode ter um tabu, tá? A sexualidade é uma coisa normal do ser humano. A gente tem isso, o homem, a mulher, independente da orientação sexual. Eu acho que o que cria essas condições é justamente a tentativa de censura. É você querer reprimir coisas que você sente ou distorcer em busca de compensações de várias formas, de prazeres ou sensações que você não consegue sentir com ações que poderiam serem mais ajustáveis no seu dia a dia, poderiam ser até mais saudáveis no sentido de você poder vivenciar aquilo sem desconforto, sem algum comprometimento. E outra, considerando que nessa parte de sexualidade, cada um vive a sua maneira. Eu posso considerar algo indecente que para uma outra pessoa é completamente normal. Vai depender de como essa pessoa vive, quais são os conceitos de vida que ela tem em relação à questão de sexualidade, como ela foi criada, como ela viveu suas primeiras experiências também. Tudo é muito variável. Então, a gente tem que tomar cuidado ao falar dessa questão de indecência, porque tem muito falso moralista, né? Vamos colocar assim, tem muita gente que de decência não tem nada, e na hora de abrir a boca para falar, né, é um juizão perfeito. Como você pode ficar... Um jeito fácil de observar isso, vamos ver. Hoje é a época política, né? Você percebeu que todo mundo virou especialista político? Todo mundo sabe tudo de política, do nada assim, eu não sei como isso aconteceu. Nunca ninguém leu um livro na vida, né? Não lê nem quando está no colégio. E agora todo mundo sabe tudo de política. Você abre a internet, um Facebook da vida lá, tá todo mundo falando de tudo que é o certo, é assim que tem que ser feito, é assim que vai, é assim que não vai.
Mas você fala, ué. Aí você pega assim, supõe, imagina se te desse esse poder. Vamos fazer uma investigação sem censura. Tipo o paizinho lá. Onipresente, onisciente, onipotente. De tudo que essa pessoa faz em prática e comparar com o posicionamento dela ali julgando os outros. O que você acha que você vai encontrar aqui? Jesus Cristo, Gandhi, Buda, esses nem estariam julgando, então é impossível. Tá vendo onde a coisa vai? Muita coisa é projeção, muita coisa é compensação. Questões reprimidas, necessidades minhas mal entendidas por mim mesmo, que eu tento suprir de maneiras totalmente distorcidas, não saudáveis. Outras são características. Aí a pessoa pode desfrutar da sexualidade dela como bem entende. A guria posta a bunda. Ué, é proibido por lei ela postar de biquíni lá a bunda? Qual que é o problema? Você não gosta, não segue, não vê. Você gosta, segue, vê. A pessoa está fazendo o que ela acha que ela tem que fazer. Agora, quando eu crio um problema em cima de características individuais de cada um, ou de conceitos dominantes, né? Porque a maioria faz, eu estou começando a querer fazer parte de uma coisa que talvez que não faça sentido para mim. E não tem problema não fazer sentido para mim ou para você eu fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de tema. Embaixo dessa veio uma pergunta do seguinte: comparação vale a pena até que ponto? Nenhum. Comparação não serve para nada. Se você quiser visualizar alguma coisa, tenta usar o termo modelagem ao invés de comparação, tá? A modelagem seria como se você observasse algo e você estivesse buscando compreender como aquela pessoa, aquele contexto funciona. Como ele se dá, como ele consegue pensar de tal jeito, como consegue ter tal postura, ter determinado equilíbrio, ter determinado resultado. Agora a comparação, vou pegar meus resultados, meus pensamentos e vou comparar em ações com o do outro. Por que que isso não tem sentido? Mesmo que tenhamos vidas parecidas, somos duas pessoas diferentes, de realidades diferentes, com pais diferentes, com criações diferentes. Tivemos professores diferentes, amigos diferentes, comemos comida diferentes, dormimos em camas diferentes, temos características físicas diferentes, temos predisposições genéticas diferentes, tudo é diferente. Eu vou pegar como que eu vou fazer isso? E a comparação, esse tema aqui parece, nossa, que mais ou menos, né, assim, pergunta, mas não, ela é totalmente sensata essa pergunta. Porque eu atendo no consultório de segunda a sábado. Atendo um volume considerável de pessoas, atendo bastante. A comparação tem sido um dos problemas que move a origem de quase todos os conflitos de uma pessoa. Principalmente na época de rede social. Hoje a gente vive num mundo que tem gente que acredita que consegue formular a ideia do outro visualizando os posts que essa pessoa posta, os lugares que ela frequenta e a marca da chave do carro que ela coloca em cima da mesa ou quantas vezes ela viaja para o exterior. Rapaz, se eu te contar que muita gente que você acha que tem dinheiro não tem, muita gente que você acha que tem saúde física já tentou suicídio, toma bastante remedinho, tá dentro de consultório buscando desesperadamente melhoria, você prestaria um pouquinho mais de atenção antes de se comparar. E aí vem o ponto fundamental que pega na questão da comparação, que dela ser inútil. Sempre. Isso é regra, tá? Sempre que você encontrar alguém que está bem, o que é bem? Está com saúde física, mental, emocional, espiritual, está bem. Está crescendo nos contextos. O relacionamento íntimo daquela pessoa está melhorando. Ela está conseguindo superar as dificuldades que teve com a família, reformular o conceito familiar. Ela está aprendendo a ganhar dinheiro de uma forma mais escalável, ela está fluindo. O trabalho dela está dando mais resultado. Sempre que você encontrar alguém assim, sempre ela vai ter essa característica. Ela está focada na vida dela. Ela não está parando, opa, deixa eu dar uma pausinha aqui,
meia hora aqui depois dessa live, vou ficar fuçando aqui no feed para dar uma olhada aqui que os outros psicólogos estão fazendo, sabe? Será que estão atendendo mais que eu? Será que estão ganhando mais dinheiro que eu? Será que a Gestalt é especialização boa ou eu faço uma PNL hipnose para dobrar o valor da minha sessão? Você entende como não tem lógica nenhuma? Porque você pega, por exemplo, em psicologia, já que eu trouxe isso como exemplo. Você não escolhe uma abordagem por causa de dinheiro. Quem é bom psicólogo sabe disso e se escolheu, sabe que se arrependeu e deu problema. Você não escolhe uma abordagem por causa de dinheiro. Primeiro porque não funciona assim. Podem ter abordagens tendenciosas a terem mais impacto social em determinado momento de vida. Então, em 2004, quando eu entrei na faculdade, meu Deus, ser psicanalista. 2008, quando eu saí da faculdade, a parte da psicologia comportamental pegou. 2010, cognitivo comportamental era o fodão. 2012, nossa, você falava a palavra hipnose, todo mundo, meu Deus, um estralo via memória. E você olhar hoje, os bons profissionais continuam nos mesmos locais, das mais diferentes abordagens, fluindo. Agora imagina quem ficou se comparando. Ou vou olhar lá o Júlio, que é Gestalt terapeuta. O som tá ok para vocês aí, gente? Opa, voltou. Eu vou procurar o Júlio, que é Gestalt terapeuta, e vou tentar saber quanto ele ganha. Aí eu vou perguntar para a Mariazinha, que é psicanalista, e vou perguntar quanto ela ganha. Aí eu vou escolher minha abordagem. Isso não vai funcionar. Então toma muito cuidado com a comparação. Vale até que ponto? Em nenhum, não vale para nada. Se você quiser aprender alguma coisa, use de modelagem. Olha alguém que você admira, alguém que você acha que tem bom resultado e aprenda com essa pessoa, modelando, vendo o que ela faz e tentando absorver de forma que você consiga ajustar a sua própria integridade aos seus próprios valores. Mas nunca se compare, nunca se compare. Se você se pegar se comparando com alguma coisa, dá uma freada e dá uma avaliada que deve ter alguma coisa errada de fundo. Equilíbrio emocional nessa pandemia. Eu penso que nessa pandemia, o que tem pego, sim, eu estou atendendo casos interessantes. Está bem dividido para mim. No início surgiram muitos casos falando que principalmente a parte de saúde emocional na pandemia deu um problemão. E agora está dando um efeito contrário. Olha que interessante. Eu estou ouvindo de pessoas que eu atendo, elas até se sentem algum nível de desconforto de falar disso por ser um momento tão triste, com tanta dor, doença, óbitos, etc. Mas a mensagem é que tem até uma certa gratidão por esse momento difícil. Como assim? Porque é bom a pandemia? Não. Porque esse momento forçou muita gente a ter que lidar com a família, a ter que lidar com um casamento porcaria, com um relacionamento ruim, a ter que lidar com o serviço que você estava lá barrigando de qualquer jeito só para ter renda, a ter que lidar com questões de saúde mental, né, emocional. Às vezes você já tinha um problema com ansiedade, aí te coloca em uma situação onde te pressiona, te causa mais tensão e gera mais ansiedade, você é obrigado a fazer aquilo. Então, o volume de pessoas que estão conseguindo melhoria através de um evento tão triste como esse é gigantesco. E o que tem que ficar de aprendizado, imagino, nessa questão de equilíbrio emocional da pandemia? Nós deveríamos aprender que não precisamos, como seres conscientes, neocórtex, lobinho frontal, né? Não somos um bicho qualquer, somos um bicho mais ou menos. Como ser consciente, eu não preciso esperar um problemão bater na minha porta para eu decidir levantar minha bunda daqui e fazer alguma coisa. Eu levantar minha bunda daqui e dissolver um preconceito que eu tenho. Eu levantar minha bunda daqui e aprender a ganhar dinheiro, fazer negócio de outro jeito. Eu levantar daqui e aprender a me relacionar com a minha família, com a minha mulher, com os meus amigos de uma forma mais edificante para todos nós. Eu levantar daqui e fazer uma pesquisa real do que é espiritualidade, em vez de ficar com meia dúzia de registros que eu tive na infância do que estragaram a espiritualidade para mim através de uma ou outra religião e conduzir meio semi-stand-by, não acreditando em nada e acreditando em tudo ao mesmo tempo. Tudo de stand-by, né? Enquanto supre o básico e coloca na zona de conforto, tá bom. Começou a doer, pânico. Pânico. Tanto que é que tem um volume muito grande de pessoas que procuram atendimento psicológico quando começam a ter somatizações.
né? Quando você está ansioso, produz, está produzindo mal, mas ainda consegue trabalhar, não está bem no relacionamento, mas ainda consegue ficar casada sem intimidade, mas tem um status, não precisa lidar com o desconforto de uma separação de alguma coisa, dá para barrigar. Mas na hora que você deita na cama e começa a ter uma enxaqueca, uma disritmia, náusea, começa a sentir dor que você não sentia antes, começa a se sentir incapaz de executar algumas tarefas, vai ao médico e surgem coisas somatizadas já, que você vai ter que tratar. Então, Júlio, você está falando que as questões emocionais desencadeiam todos os problemas físicos? Não. Mas você ignorar as questões emocionais, você está ignorando uma das variáveis de extrema importância para lidar com elas. Então, o que eu penso que a pandemia traz? Mostrou isso. Levanta e resolve. O dia que acabar isso, se acabar, lembra disso. O dia que tudo estiver bem, né? Que você puder ir para a rua a hora que quiser, trabalhar onde quiser, treinar do jeito que quiser, ter o lazer que quiser, sem censura por causa de isolamento social, quarentena, lembra disso. Lembra disso. O próximo falou o seguinte: como posso amar o outro se eu não me amo? Lascou. Sabe por que lascou? Poucas pessoas entendem isso e esse é um assunto que causa muito desconforto, principalmente para mães e mulheres que amam demais o marido e já se destruíram por completo. Aí vem aquela briga, né? Não, mas eu amo e dou tudo pro meu filho, mesmo não me amando. Meu Deus. E aí sabe o que é mais assustador nesse tipo de fala? É a pessoa falar isso como se isso fosse bonito. Nossa, eu sou muito fera de ter passado todas essas dores e ainda amar. Sabe qual que é o problema? Tudo para você conseguir vivenciar de forma muito intensa, você tem que ser. Então, uma pessoa que não se ama, uma parte dela vai desacreditar no amor, mesmo que seja inicialmente só para ela. Ela não é digna de amor. Ela tem algo superestimado na imagem do amor, como se ela não fosse capaz de apalpar essa informação, apalpar essa realidade e se apropriar dela. Qual que é a chance de uma pessoa que pensa assim? Eu sei que muita gente consegue amar mesmo sendo destruída, não é essa a questão. Mas qual que é a chance de uma pessoa que pensa assim dar o melhor dela de forma amorosa e benevolente se ela está com uma ideia em desequilíbrio na cabeça desse contexto e ela nem se sente parte da mesma vibração dessa emoção? Como que vai fazer? Como que isso funciona na prática? Então, mãezinha, paizinho, qualquer um aí, mesmo que você relute com o que eu estou falando, se você conseguisse trabalhar o amor próprio, você conseguiria dar ainda mais, se é esse o seu propósito, se você bate no peito para falar que consegue amar um filho, amar um familiar, um amigo, alguém, se você conseguir fazer esse trabalho, a sua capacidade de se envolver de forma mais amorosa, mais benevolente, vai expandir. Ela está limitada de uma forma ou de outra, quer você queira ou não. É o que você está sentindo. Aí aqui surgiu a importância da saúde mental. Eu vou fazer uma analogia aqui. Qual que é a importância da saúde física? Qual que é a diferença? É a mesma coisa. Eu, na verdade, eu adoro exemplos e analogias, porque para mim, que não me considero muito inteligente, fica fácil de entender, né? Minha cabeça é parte do meu corpo, a cabeça é física, neurotransmissor neuroquímico é medível, é química, neuroquímico, mede hoje, não é um negócio filosófico, abstrato. Então, saúde mental e física é basicamente a mesma coisa. Ah, mas você usa muito o termo saúde mental e saúde emocional. Nós usamos nomenclaturas para facilitar a conversa. Para ficar mais fácil de, em menos palavras, que a gente consiga expressar algumas informações e direcionar o tipo de conteúdo que a gente está tentando abordar, o tipo de conteúdo que está tentando explicar. A maioria das informações são assim. Então a importância da saúde mental, na minha percepção, é a mesma importância da saúde física. Idêntico, não muda nada. Você tem que comer bem?
Você tem que pensar bem. Você tem que dormir bem. Você tem que dar uma refletida sobre suas emoções, conseguir aprender a transmutar, não ficar muito nas polaridades negativas que produzem uma neuroquímica dominante, que vai causar algum desequilíbrio, vai causar baixa, principalmente em neurotransmissores que deveriam estar no nível X e vai causar alta em outros que deveriam estar mais baixo. É a mesma coisa, não muda nada. Então, toda vez que você tem um pensamento ruim, que você sente alguma coisa ruim, é só lembrar que você está indo contra a sua saúde. Nossa, mas aí fica muito difícil, né? Como que a gente não vai ter nenhum pensamento? Não é essa a questão. A questão é, pelo menos, direcionar a sua vida para não ficar só perdido, ocioso, ociosa, nesse contexto negativo. E aprendendo devagar. Ah, sentiu raiva, sentiu tristeza, sentiu ansiedade, sentiu insegurança. Não tem problema nenhum, normal, ser humano, todo mundo sente. Mas sentir insegurança vai passar a semana inteira ruim, vai ficar a semana inteira dentro da ansiedade, ficou com raiva, vai passar 3 dias remoendo a raiva. Começa a virar um problemão grande. Opa, voltou o som aí? Como que tá? Voltou? Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui se a internet tá ok. Olha, a internet aqui tá certinha, alinhadinha. Se o som estiver cortando é alguma coisa no Instagram, tá, gente? Tá sendo pingado aqui. Aí a próxima pergunta é o seguinte: caminhos para o autoconhecimento. Primeiro, o que é autoconhecimento? Conhecimento sobre si próprio. Como assim? Como eu funciono? Como eu penso? Por que eu ajo assim? Por que eu sinto assim? Por que eu me percebo assim? Como isso foi construído? Qual é a repercussão disso na minha vida? Caminhos. Qualquer um. Eu falo, Júlio, mas você fala sempre de psicoterapia. Eu sou psicólogo, eu trabalho e estudo com isso o dia inteiro. É um caminho muito bom, que eu consigo ver resultados nas pessoas. É uma ciência que estuda comportamento, que estuda emoções. Mas qualquer caminho serve. Às vezes você vai para o caminho para autoconhecimento. Às vezes pode ser um café com uma avó, pode ser uma meditação, pode ser uma conversa com um amigo, pode ser uma faculdade, pode ser um livro, pode ser um canalzinho de YouTube, pode ser uma live, uma conversa aqui entre comentários. Eu falo muito isso sobre redes sociais, né? Eu vou trazer, já que vocês entraram na questão do autoconhecimento. Olha aqui, agora estão com 30 pessoas simultâneas aqui online. Já entraram e saíram bastante pessoas, normalmente varia de 200 a 500 pessoas. São pessoas que estão entrando numa live de um canal de um psicólogo para tentar entender e aprender um pouquinho mais de alguma maneira ou tentar compartilhar, ensinar também algum conhecimento sobre comportamento, emoção, pensamento, sobre a parte de saúde, na nomenclatura para a gente entender, mental e emocional. Basicamente, só aqui imagina as possibilidades de desenvolver autoconhecimento trocando ideia com qualquer uma dessas pessoas daqui. Porque todos estão no mesmo caminho de busca. Vivência diferente? Todos estão. Agora, quantas pessoas daqui fecham isso aqui e abrem o direct lá? Poxa, vi que você estava lá na live, que legal. Na minha vida lá aconteceu essa parte, naquilo que você comentou. Eu fiz tal coisa para melhorar. Como que você está lidando com isso? Isso é rede de socializar. Não é bater palminha, pô. É por autoconhecimento, você tem que tentar sair da superfície e dar um mergulho mais profundo. Senão fica impossível. Então até uma live dessa aqui pode servir muito para questões de autoconhecimento. Depende da maneira que você aborda as coisas. A maneira que você se permite se desconfortar, né? O mesmo exemplo que eu dei de falar com alguém, de início pode parecer desconfortável, né? Eu não sei, dependendo da característica de cada um, abrir a mensagem, a caixa de mensagem de alguém que eu não conheço e falar alguma coisa. Mas esse desconforto inicial, às vezes você troca uma ideia positiva com uma pessoa de bem também e aprende ou ensina alguma coisa para ela que favorece o seu autoconhecimento e faz com que você se sinta bem de alguma maneira. Você evolua, se desenvolva de alguma forma, tá joia? Técnica de meditação. Isso é muito peculiar, muito peculiar. Eu tenho 3 pontos do dia, eu penso muito nisso e reflito muito sobre isso, que eu gosto de executar isso. Não sei porquê, banho.
Banho. Minha mente simplesmente esvazia completamente no banho e se torna 100% criativa para as coisas que estão acontecendo no meu dia, fluida. E isso talvez depois tenha associação, porque muito tempo atrás eu fazia aquelas meditações guiadas. Como assim? Você tenta concentrar a sua respiração, se perceber, fazer contagem, oxigenar bem o corpo, perceber conscientemente todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Isso pode ter qualquer técnica, né? Assim, tem várias técnicas, mas todas elas partem, pelo menos do princípio iniciante, de você tentar tomar mais consciência sobre si, o jeito mais fácil. Físico, né? Por que você respira e conta? Pô, porque para quem não tem o hábito de controlar uma respiração para meditar, só o fato de você contar faz com que você tenha que pensar no número e na respiração ao invés de estar se desconcentrando com outras coisas. Então, a meditação você precisa olhar para ela como a habilidade de você conseguir desacelerar a cabeça para fazer com que ela funcione naturalmente. Perde a ideia de olhar a meditação como ficar lá 32 horas sentado. Olha para ela como um momento bom de equilíbrio seu, onde você consegue fluir. Então, cada um tem um jeito. Eu gosto muito de antes de dormir, na hora que eu penso sobre as coisas, faço minhas preces. Bem no delayzinho onde eu já estou mais relaxado. Eu já comi, já mexi no celular, já fiz tudo que tinha para fazer. Ali eu consigo ficar extremamente relaxado e não ter nenhum tipo de pensamento acelerado que me desconforte. Então minha mente consegue fluir. Eu consigo quase que entrar ou entrando em estado meditativo. Às vezes você pode fazer da sua maneira. Cria um ambiente, uma música. No YouTube tem muita meditação guiada, pessoa falando coisas que te confortem, tipo de sons, tipo de iluminação, postura. Tem gente que se sente mais à vontade sentado, tem gente que vai se sentir mais à vontade deitado. Eu tenho conseguido mais deitado, porque ano passado eu fiz uma cirurgia na coluna, tá mais fácil para mim dessa forma. Então não tento olhar como se existisse uma técnica melhor ou pior, tipo a abordagem da psicologia. Melhor ou pior para a meditação. Acha alguma, faz e tenta executar a sua maneira. Se você não conhece nada de meditação, nada, não que seja meditação por si só, mas você vai achar coisas interessantes relacionadas a isso, procura sobre Ho'oponopono, tá? Ho'oponopono. Você vai achar muito conteúdo legal, tem muita gente fazendo uso disso, e dentro do Ho'oponopono existem técnicas meditativas bem interessantes, tá? Elas normalmente vão usar de autoafirmações, que seria como uma parte de reprogramação neurolinguística. Você vai tentar estimular, através do pensamento e da palavra, emoções de alta frequência. Como assim alta frequência? Emoções que fazem bem, palavras, né, gatilhos, amor, perdão, compaixão, alegria, te amo, te aceito. São palavras que vão, de alguma forma, desencadear uma parte neuroquímica favorável, né? O próximo conteúdo foi aqui, só um parênteses antes de falar do próximo. Olha lá, a pessoa comentou aqui, ó. Rejane, pratica o Ho'oponopono. Olha aí que legal. Aí adivinha, quero ver, né? Aqui 28, com certeza. Viu? Mais um pratica o outro. Com certeza vocês vão sair da live quando ela terminar e vão lá clicar no perfil do outro, da Rejane, e falar, pô, como que é esse Ho'oponopono? Te faz bem? Como que você faz? Como que você aplica? Rede social é isso. Quer aprender? Levanta a bunda e faz. Eu tenho material aqui, tá, gente, do Ho'oponopono, agora que eu lembrei. Os conceitos básicos, tem um livro deles também, mas eu achei muito material resumido quando eu descobri isso. E eu acho que eu tenho PDF. Se eu encontrar aqui, eu vou jogar lá no meu grupo do Telegram. Para quem quiser, só vou jogar lá. Aí você lê, você tenta entender a sua maneira. E eu tenho quase certeza que eu tenho. Se eu tiver, eu vou estar pondo no nosso grupo lá do Telegram. Se você não está lá no grupo, clica no meu link do perfil e vai estar lá o linkzinho pro grupo do Telegram, tá joia? Lá é bom porque lá eu posso mandar arquivos além de links. Igual isso que eu falei aqui, poxa, manda um PDF, fica lá. E lá é bom porque se você entrar aqui, hoje no grupo, você tem acesso ao histórico do grupo. Você pode ver as coisas que a gente estava abordando antes. Lá eu também mando, quando eu publico um negócio legal aqui no Instagram, alguma coisinha assim, eu já mando link direto para lá e você fica sabendo quando foi lançado uma coisa ou não.
Então, estou tentando direcionar bastante lá para o grupo. E lá eu também consigo filtrar, né, a pessoa que está participando do grupo, as pessoas que realmente estão interessadas aí nos conteúdos que eu posso estar produzindo, compartilhando dentro da minha abordagem de conhecimento, né? Aí a próxima mensagem é o corte do cordão umbilical. É quando nasce, não é? Nozinho, costura, grampeia e abraço. Tirando a brincadeira, o corte do cordão umbilical tem que ser feito quando você se sentir à vontade para executar. Se você está numa adolescência, numa fase adulta, você ainda não conseguiu fazer, ou você tem um filho que você não consegue fazer, você tendo um filho, você é o orientador, a orientadora. Você vai ter que falar sobre o corte do cordão umbilical com seu filho. Se você é o filho, você já entende que você tem que resolver isso e você também vai poder falar com sua mãe e com seu pai sobre isso. Como? Poxa, percebo que me sinto sempre dependente de vocês, imaginando como filho, em tais aspectos emocionais ou em tais aspectos financeiros, isso não está me fazendo bem. Interessante, como eu quero ter independência financeira, emocional, vocês conseguem perceber isso? Por que não conversar direto na fonte? Por que tudo tem que ser, de certa forma, uma análise profunda? Ah, mas meu pai já morreu e eu não acordei, mas meu pai é um... Beleza, existem situações específicas. Mas em muitos casos, a gente não faz nem o básico. E tenta entender por que não fez e não fez, deixou de fazer. Então, se você não corta o cordão, é comum encontrar, se você sendo filho, em você a sensação de incapacidade para realizar algumas situações. Não importa qual contexto seja. Se é no contexto emocional, se é no contexto social, se é no espiritual, se é no financeiro, você não se sente seguro para gerar esse corte porque você se acha insuficiente. Como que você vai resolver? Desenvolvendo suficiência. É natural. Nossa, me sinto inseguro para cortar o cordão umbilical em relação financeira com os meus pais. Então vamos tá, é isso que você sente? Então abre o direct aqui comigo depois e fala para mim quantas horas você gastou hoje aprendendo novos conhecimentos para monetizar mais dinheiro. Se não foi no mínimo, você não acordou 6 e não foi no mínimo umas 10, você não tá afim, nem manda mensagem. É mais ou menos por aí a conversa. Nada substitui a ação. Não tenta pensar em análise sem ação. Elas têm que ser conjugadas. Eu tenho que me dispor a agir, me dispor a fazer as reflexões, né? Entender os conceitos, aprofundar dentro da minha própria subjetividade, fazer boas investigações e fazer minhas reflexões sobre isso. Mas se eu isolar a parte da ação, acabou. Parabéns, doutor, pelos conteúdos compartilhados. Eu que agradeço, mestre. Obrigado pela participação, pela iniciativa, pela Gix, Rejane, Michele, todo mundo que está participando, muito obrigado. Acho que vocês captaram a ideia aí de interagir também entre vocês, né? Acho muito legal quando alguém comenta alguma coisa e outra pessoa vem e ajuda. Tanto é que aqui no meu Instagram tem muitos psicólogos. Eu tenho Instagram há muito tempo e antes eu fazia cursos para psicólogos. Então, aqui sempre, quase sempre que você tiver num negócio desse meu, é quase certo que tem outro psicólogo, né, assistindo, participando, vendo. Tem pessoas dessa área também aqui, não que só eles sejam capazes de algo, mas tem muito. A próxima é por que pequenas atitudes das pessoas me abalam tanto? É quase a mesma coisa que o cordão umbilical. Uma atitude te abala. Eu estava conversando com um menino de 8 anos no consultório, que eu estou atendendo ele. Esse menino, por enquanto a gente não trabalha muita atividade lúdica, porque ele tem uma dialética fenomenal, ele fala muito bem, o nível de compreensão dele é muito bom. Falando. Ele falou, ó, quando um menininho lá na escola me chama de gordo, eu fico muito bravo e arrebento o moleque no pau. Eu falei, mas por que você fica tão bravo assim? Eu conversando com um guri de 8 anos, ele conseguiu entender que ele se sente mal por estar gordinho. E na hora que eu falei pra ele, só falei, olha o nível da coisa, né? Mas por que não come menos pra não deixar de ficar gordinho? O guri olhou pra mim e falou, é. Aí depois veio um pouquinho de ansiedade, se deu conta de algumas coisinhas. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Será que a gente com 20, 30, 40, 50, 60 aqui não dá conta também, Nana? Não desmerecendo o guri é um prodígiozinho, parabéns pra ele.
Mas lembra da modelagem em vez da comparação? Vou modelar esse guri, né? Se eu desenvolver uma capacidade parecida a esse guri de 8 anos, eu resolvo o problema de me abalar com pouca coisa. Por isso que eu falo que a comparação é perigosa. Então, um guri de 8 anos tem uma capacidade maior do que a da maioria das pessoas. Não pode pensar assim. Tem criações diferentes, vivências diferentes. Você pode modelar. E olha que interessante, muitas das capacidades, tirando a brincadeira, né? O caso não é brincadeira, tá, gente? O caso é verídico, a idade está exata e esse caso eu estou atendendo agora, assim, está acontecendo agora. As situações são criadas atrás e depois que você fica mais velho, fica mais difícil você resolver algumas coisas porque você começa a formar muitas gestaltes, muita visão sobre tudo. Você cria uma imagem muito densa. E numa criança que ainda está entrando na pré-adolescência, ela ainda está com tudo muito aberto. Então ela é mais maleável. Para ela fazer, vamos falar assim, de plasticidade neural, por exemplo. A capacidade dela lidar com o novo é muito boa. Então, literalmente, neuroquimicamente falando, realmente ela tem uma capacidade até maior do que muitos adultos, fisiologicamente falando, tá? Vamos para a próxima aqui. O poder da opinião alheia, mais ou menos o mesmo contexto. Ó. O poder da opinião alheia eis a questão, até onde é válido o indivíduo dar ouvidos aos outros. Eu, honestamente, penso a mesma coisa lá da comparação. Dá ouvido a quem? Primeiro esse ponto, quem é você? Você vai dar ouvido, nossa, o Júlio tá postando frasezinha no Instagram, kkkkk. Quem é você? Porque eu me baseio em cima da minha experiência. A minha frasezinha que gerou uma reflexão, fez com que eu tivesse um alcance com pessoas interessadas a aprender a lidar com seus comportamentos, com as suas emoções, me fez me sentir bem, me fez me ajudar até me posicionar profissionalmente. Como assim posicionar? Mais pessoas sabem que eu sou psicólogo, né? Nesse sentido, sabem o que eu faço. Talvez algumas delas até se identifiquem comigo para querer fazer um trabalho comigo. Como assim? Aí tem um lá, o Júlio posta frasezinha na internet. Aí você vai olhar para o cara, quem que é o cara? Quem que é a mulher? Presta atenção, normalmente, tá? O poder da opinião alheia, ele não tem utilidade nenhuma. Então, se alguém chegar para você mais próximo, um amigo, mulher, esposo, pai, mãe, vir com uma opinião muito que te faça você se sentir mal, pergunta para a pessoa. Por que você está me falando isso? Babá. Aí pergunta, qual que é a sua intenção de você falar isso para mim? Eu falei da frasezinha, que dei esse exemplo. Por que você está me falando isso? Qual que é a questão? Por que te incomoda eu publicar a frasezinha lá? E você está tentando me ajudar como me falando isso? Na hora que você chega nesse ponto, você vai ver que a pessoa normalmente para de falar. Você está tentando me ajudar como? Através da sua opinião. Quão bem você quer me proporcionar através do que você está falando? E quão disposto você está a caminhar do meu lado com a fala que você teve agora? Pergunta. Não tem problema falar. Não tem problema nenhum. Aí você vai descobrir que só um grupo extremamente seleto de pessoas, e às vezes nem são as pessoas que você espera, às vezes não vem de um pai, não vem de uma mãe, não vem do marido, não vem do esposo, não vem de um filho. Às vezes nem dessas pessoas vem a opinião, o parecer construtivo de verdade, amoroso de verdade, benevolente de verdade. Daí você fica lá gastando a vida inteira, com a vida travada, porque papai e mamãe deram uma opinião errada e um ex, sei lá da quanta, falou X. Pronto, vou arruinar minha vida por causa disso, né? Meu pai falou que eu sou um merda e não vou ser ninguém na vida. Tudo bem, agora eu sou um cara muito inteligente. Como meu pai falou isso, eu decidi, olha como eu sou esperto, eu vou sofrer o resto da vida agora. Caso da opinião do meu pai, eu vou provar pra ele que eu sou um merda. Eu vou pegar essa opinião. Que é isso, cara? Não pode. O poder pode. Vamos considerar assim. Em termos de livre-arbítrio, pode. O preço que você paga na saúde não deveria pagar. É esse ponto. Livre-arbítrio, né? Se você quiser sofrer por causa da opinião dos outros, realmente você pode. Vamos ver aqui, gente. 5 minutos. Vou ver aqui o que mais tem de legal. Vamos lá. Aqui tem vários, foram bastante perguntas, bem interessantes. Não vai dar tempo de falar todas e vai dar nosso horário. Vamos lá, essa aqui é legal, ó. Por que um homem sente prazer em ver sua parceira fazer sexo com outro?
sendo este homem, no dia a dia, extremamente ciumento. Qual é a verdade por trás disso? Olha que interessante. É mais ou menos parecido com aquele primeiro contexto, tá, gente? Não tem como falar que um padrão de comportamento desse, de um homem que encontra prazer, que encontra aquele êxtase, aquela euforia de colocar em situação, alguma situação de swing, de mais gente, de troca, de alguém transando com a mulher dele, ele tem um estereótipo para ser daquele jeito. Ele simplesmente ajustou de maneiras onde ele consegue suprir algumas necessidades. Ele pode sentir prazer, ele pode sentir algum tipo de adrenalina, de sensação que dá ou volta na sensação de prazer. Muitos se sentem impotentes também em satisfazer, mesmo que a nível inconsciente, em satisfazer as próprias mulheres, num nível mais carnal, mais forte, tentam imaginar não privar essa mulher de ter esses contatos, já que ele não se acha satisfatório, às vezes ele nem é realmente satisfatório, mas não tem como dizer que existe um padrão por trás disso. Eu atendo casos de pessoas que têm envolvimento dessa forma, conheço pessoas que têm envolvimento dessa forma, e apesar de você encontrar uma ou outra característica semelhante, não tem um padrão, não é assim, pensa assado. São pessoas que se ajustaram dessa maneira. Não tem pessoa que vai na igreja, a igreja fala lá, ó, não transa até casar, casa com 30 anos, sem dar um beijinho, sem transar, sem fazer nada e vive. Aquela pessoa se ajustou a outra maneira. A questão é, como está a saúde dessa pessoa aqui vendo a mulher transar com outros e como está a saúde dessa pessoa aqui na igreja? Quais resultados de vida essas pessoas têm? Como elas vivem? Como elas se percebem? Estão bem? As duas estão bem? Os dois estão legal. Amém. Não tem problema. Adultério. É o próximo. Adultério, acho que a gente tem que fazer umas 5 lives falando sobre adultério. Não vai fazer live o resto da vida. Não vai dar para responder isso aqui. Por quê? O probleminha que surge sempre. Sempre. É assustador o nível de mentiras e de adultério nas relações. É assustador como todo mundo sabe os prejuízos que a mentira, a falta de confiança e o adultério podem causar. É assustador as pessoas terem conhecimento de toda a história, da cultura que impacta na gente e não frear para mudar, se manter de forma irresponsável. É assustador de verdade. Assustador no sentido de, com toda a certeza do mundo, eu posso afirmar que mais da metade das pessoas que a gente tende a conhecer já cometeu algum negócio a nível de adultério, falando ou não, né? Considerando que a maioria das pessoas não contam tudo, você tem que lembrar dessa parte. Ninguém é tão livro aberto igual você imagina, porque mesmo que a pessoa expresse verbalmente muita coisa, ela pode ter repressões sobre ela mesma. A imagem sobre ela mesma pode sofrer de distorções, onde ela não se permite acessar determinados níveis de intimidade. Então não adianta falar, nossa, eu sou sincero, eu pego e falo. Isso aí qualquer um faz, pô, qual que é a dificuldade de falar? Isso aí não é sinceridade. Outro assunto interessante, eu vou pegar esses dois, gente, para a próxima live, porque está acabando aqui o tempo. Os 3 últimos, ó, adultério, violência psicológica, dá para... Eu consigo imaginar encaixando uma parte de violência psicológica com adultério, né? Na questão de negligência, mentira, sabotagem, exposição, várias coisas que alguns contextos de adultério estão inseridos. E aí embaixo está equilíbrio interno e autoconhecimento. Então vou fazer uma somatória desses 3 temas e já vou lançar a próxima live, que daí a gente consegue falar de forma mais tranquila. Eu realmente acredito que seria um desperdício imenso a gente tentar falar sobre temas que estão tão incidentes, tão vivos, tão reais na vida de tantas pessoas com uma frase só, com 1 minuto aí de tempo para abordar algo que pode causar tantos danos e ser tão significativo no desenvolvimento de um ser humano, né? Apareceu aqui o alerta para mim, faltam 15 segundos para encerrar a live. Hoje não deu para interagir muito porque tinha muitos comentários, mas agradeço muito todo mundo que participou. Não esquece de comentar com quem você sentiu empatia aí nos temas. Abra a caixinha do direct. Vamos aprender junto. Desenvolvimento.
Um abraço, obrigado.